E vocês têm uma ideia do porquê que as pessoas se incomodam com o termo técnicas? Por que que a palavra técnica incomoda tanto, né? E o que é técnica, no fim das contas, pessoal? Então, a gente critica muitas vezes na psicologia sem ter ideia do que a gente está falando. Então, se meu professor, geralmente a coisa funciona assim, se meu professor critica, eu critico também. Quase sempre é assim. Foi assim com vocês, meninos? 100%. 100%, né? Então, quase sempre a coisa funciona assim. Eu sigo mais ou menos o discurso ali da linha teórica ou do professor, e isso acaba virando um problema, eu nem sei por que que eu estou criticando boa parte das vezes, tá? Mas eu queria fazer aqui uma pergunta a um de vocês. Deixa eu ver aqui o que o Gabriel disse. Ouço por muitas vezes pessoas ideia de algo engessado, tabulado, né? Fórmula pronta. Quem sabe cozinhar aqui? Deixa eu só saber aqui. A gente responde aqui também. Fórmula aplicada. Oi? A gente responde aqui também, se sabe cozinhar. Sim, pode responder. É uma fórmula aplicada para todos. O que mais vocês escutam? Bom, essa é a crítica, né? Que é uma fórmula aplicada para todos. Eu sei. Como é, Bruna? Eu sei. Diga. Eu sei cozinhar. Você sabe cozinhar. Sei. Bruna, diga um prato que você sabe fazer. Macarronada, lasanha. Lasanha. É. Bruna, qual é a técnica que você utiliza para fazer uma boa lasanha? Fazer uma carne bem gostosa, bem temperada, a carne moída. E um molho branco também bem gostoso. Ah, legal. E você aprendeu com quem essa técnica, Bruna? Com a minha tia. A sua tia te ensinou? E sua tia aprendeu com quem essa técnica? Não sei. Ela inventou ou você Eu acho acha que ela mesmo que fez a primeira vez e deu certo. E assim, ela se juntou lá macarrão com molho branco e carne moída Foi. e deu certo? Ou você Foi. acha que ela pegou algumas ideias de algumas pessoas? Eu acho que ela pegou alguma receita em algum local. Ah, ela pegou uma receita em um local e aplicou. E funcionou. E como é que a gente sabe que funcionou? Porque as pessoas aprovam, né? Exatamente, porque as pessoas aprovam, né? E aí a gente chama isso de técnica. Por quê? Porque não precisou que você passasse por toda a experiência que alguém algum dia realmente deve ter passado de juntar esses ingredientes e dar, né, numa lasanha gostosa, saborosa que todo mundo aprovou. E alguém deve ter errado muito até ter conseguido acertar uma primeira vez. Então alguém botou, sei lá, macarrão demais, ou o molho ficou azedo, mas teve um dia que disseram, opa, ficou legal, funcionou, como é que você fez? Ah, foi assim, o passo a passo foi esse. Ah, então vamos escrever isso aqui para poder a gente aplicar. E isso é técnica. Técnica é uma estratégia que a gente utiliza, que alguém já utilizou, que tem funcionalidade, teve resultado, e aí a gente passa a replicar. Diego, então tá. E isso, então na psicologia, se eu uso uma técnica, isso vai funcionar para todo mundo. Não. Eu posso fazer adaptações, assim como nem todo mundo vai gostar exatamente do mesmo alimento. E aí eu vou ter que fazer adaptações, muitas vezes, no meu alimento, para poder aquilo funcionar. E é aquela coisa, né? Quanto maior o seu repertório, melhor você pode resolver problema ou algo do tipo, né? Exatamente. Quanto maior... E aí vem um pouco, inclusive uma coisa que eu falo muito no QRT, né, que é justamente dos estilos terapêuticos, de você poder fazer esse tipo de adaptação à lógica de funcionamento do seu paciente. Então, a crítica do ser engessado, ela não é exatamente realidade, porque a gente tem essa capacidade de fazer uma adaptação, não é isso? Então, pessoal, técnica é algo importantíssimo. Se a gente não tivesse técnica, se a gente não aplicasse técnica, todo mundo ia ter, vamos fazer a referência, já que estão usando a referência como se fosse algo pronto, uma receita pronta, né? Todo mundo ia ter que testar a receita do zero. E aí, como é que seria ter que testar a receita absolutamente do zero? Para cada paciente, para cada perfil de paciente, ia ser mais fácil ou ser mais complicado? Entendeu? Então, no fim das contas, a técnica é um ponto de partida, aonde a gente começa a aplicar, né? A gente começa a usar com o nosso paciente. Funcionou, maravilha, não funcionou, vamos fazer adaptações, tá certo? Pessoal, o que vocês acharam desse conceito de técnica? Faz sentido para vocês? Olha, adaptação tem que levar em consideração a história do paciente exatamente. Gabriel, para fazer um bom bolo de chocolate, é melhor misturar o cacau com um pouco de óleo de massa. Vixe, o Gabriel deu a receita aqui, né? Fiquei de cara no chão quando estudei a respeito da química da culinária.
Então, pessoal, então é um pouco disso. A gente precisa, as adaptações elas são sempre necessárias, né? E cada vez mais a gente está realmente focado e tem tido essa modificação na psicologia da gente conseguir fazer uma adaptação ao paciente. Agora, com as terceiras e quartas ondas, a gente tem falado bastante sobre isso, sobre essa adequação, não é isso? Mas, bom, TCC, ela é conhecida justamente por ter técnicas, né? E outras abordagens, às vezes, a crítica é porque elas entendem que elas não têm técnicas. Aí, eu fico uma pergunta. Bom, eu acabei de dar uma explicação do que é técnica. Os terapeutas que iniciam de outras abordagens, eles começam do zero ou eles aprendem uma lógica que já foi desenvolvida anteriormente? Com certeza eles também usam uma técnica que já foi passada diversas vezes. No Então- máximo, lê um livro ali. Então eles aprenderam já a partir de uma determinada perspectiva. Ou seja, não tem jeito. A gente tem técnica para absolutamente tudo. A maneira como você se senta, a maneira como você fala, tudo isso é técnica, né? Tanto que a gente tem curso de habilidade de comunicação, habilidades sociais, tudo isso também vai funcionar como técnica, Até tá? mesmo o próprio acolhimento, né? É uma técnica O também. acolhimento é uma técnica, é. O acolhimento é A uma gente já técnica. inicia a própria terapia já com uma técnica. Pois é, e uma coisa curiosa, outra coisa que eu falo muito no QRT, vou falar aqui agora também, é sobre a questão do acolhimento, né? De você ter o acolhimento, ele é colocado como sendo quase com a necessidade obrigatória que a gente tem que executar em processo terapêutico. E, pessoal, na verdade, ser acolhedor é um estilo de atendimento. Eu não sei se vocês já tinham visto a partir dessa perspectiva. O acolhimento ele é um estilo de atendimento. Você pode usar ele, né? Ele é realmente é um estilo muito típico e muito comum e que tem um excelente resultado, mas ele não é o único estilo. E tudo isso também é técnica. Então, a gente tem estilo empático acolhedor, a gente tem estilo confrontador, estilo autorrevelador, então a gente tem uma infinidade de estilos que a gente pode estar adotando, ok? Bom, então, E a escuta também. a escuta é técnica, tudo que você faz no processo terapêutico é técnica. A maneira como você fala com o seu paciente, como você dá bom dia, é técnica. Né? Tem gente que diz, opa, meu amigo, bom dia, por favor, vamos entrar aqui. Tem gente que fala, bom dia. Assim, essa diferença de estilo, ela dá diferença no resultado do atendimento, inclusive. Entendeu? E até porque E até envolve quando- ali... Sim, Quando a gente entende técnica, a gente também vê que em determinados momentos é bom a gente adotar esse modelo de acolher. Sim. Mas tem determinados momentos em que, para aquele paciente avançar, você não pode só acolher. Isso. Exatamente. tem até aquela questão ali de habilidade social. Sim. Aquelas pessoas ali que não têm habilidade social, elas não têm algumas técnicas de como se socializar. E muitas das vezes elas vêm até a gente para a gente ajudar elas a desenvolverem algumas técnicas, até para elas se socializarem melhor, ou então até para elas começarem a se sentir melhor com a sua socialização. Pessoal, então vamos agora que a gente deu aqui uma breve introdução do que é técnica, vamos agora passar para as 5 técnicas que nós vamos estar utilizando, a gente vai estar falando aqui, vocês vão dizer se vocês conhecem ou não conhecem. Eu e os meninos, né, eu e Pedro e Renato, a gente escolheu 5 técnicas que a gente escuta falar muito pouco, apesar da gente dominar e conhecer essas 5 técnicas, a gente escuta falar muito menos nelas. Então, a gente supõe que as pessoas conhecem pouco essas técnicas, tá? E a gente vai estar falando aqui para vocês. Eu vou começar, tá, pessoal? Beleza. E depois eu passo para vocês. A primeira técnica é a análise semântica. Quem já ouviu falar dessa técnica? Vamos lá. Bota um eu aí no chat, quem já ouviu falar. Quem não ouviu falar, bota não. Só para mim ter uma medida aqui, uma referência. Análise semântica. Diz que não. Paulo está dizendo que sim. Não, Beatriz, eu. Não. A maioria do pessoal está botando não. Não acertei, escolhi direito. Tá? Isso aqui Magnus conhece, não conhece, Magnus? Análise semântica? Sim. Tá. Vamos lá, pessoal. A análise semântica, ela tem um fim muito bacana, né? Ela é utilizada com pacientes que têm uma tendência muito forte a se rotular.
É aquele paciente que diz que é burro, que é incompetente. Então ela tem uma tendência muito forte a se rotular e ele se guia pelo rótulo dele. E o fim da análise semântica é quebrar esse rótulo, né? A palavra análise sempre é referente à quebra, né? Psicanálise, análise do comportamento, eu estou aqui destrinchando, eu estou esmiuçando, quebrando, né, a concepção que a pessoa tem, o conceito que a pessoa tem. Tá ok? Então a análise semântica é quebrar justamente o conceito que a pessoa desenvolveu e que gerou esse tipo de rótulo. Então a gente vai quebrar esse conceito. Como é que a gente faz isso? Uma maneira que a gente tem para poder quebrar o rótulo é a gente pegar o rótulo e a gente dividir em termos comportamentais. Então, eu peço para ele me dizer, vamos dizer que ele diga que ele é burro, por exemplo, e aí eu peço para ele, numa coluna, ele me dizer quais são os comportamentos de uma pessoa burra. E aí ele vai dizer, uma pessoa burra não resolve problemas, uma pessoa burra não é capaz de conseguir dar conta, né, de algumas situações, uma pessoa burra responde errado, ele comete erros, e aí ele vai colocando dessa forma, tá bom? Do outro lado, eu peço para ele me definir exatamente o oposto. Quais são as condutas comportamentais de uma pessoa inteligente? E aí ele vai me descrever também. E eu peço para ele circular que condutas ele executa na vida dele. Quase sempre o que é que acontece? Ele tem características lá que ele vai circular, que está tanto no grupo das pessoas que ele chama de burras, como está no grupo das pessoas que ele chama de inteligente. E aí dá aquele choque. Opa, peraí. Você tem condutas, então, você está me dizendo de pessoas que são burras e de pessoas que são inteligentes. Então, no fim das contas, é o quê? O que é que você é de verdade? E aí a gente começa a quebrar aquele rótulo. Então, será que a gente pode dizer que você é uma pessoa burra, já que você tem características que estão num grupo e em outro? Isso. Não, ele vai dizer que não, né? E aí a gente começa a quebrar um pouco esse rótulo. Outra coisa que a gente faz é definição de termos. Eu estou aqui com um formulário que eu vou estar mandando para vocês, tá? Na definição de termos, a gente pega a definição que ele estabeleceu, o termo que ele estabeleceu, e a gente pede para ele definir, certo? Eu sou burro. Tá, define o que é uma pessoa burra, ele vai e define. É uma pessoa que não comete erros, por exemplo. Eu digo, qual é o problema dessa definição? Que problema essa definição tem? E ele vai colocando aqui qual é o problema da definição. Então, o fim dessa estratégia é a gente poder romper os rótulos que faz com que ele se sinta muito mal, que faz com que ele sofra, né? Porque se ele chega à definição que ele é uma pessoa burra, pegando esse termo, que é um termo bem pejorativo e bem comum de algumas pessoas se acharem, que ele acha isso, e ele sofre por conta disso, ok? A gente quebrando, a gente faz com que ele se sinta um pouco melhor. E além disso, a gente pode tentar trabalhar com modelagem, pegar aquelas condutas de pessoa inteligente que ele está me dizendo que ele não executa e tentar ajudar ele a começar a executar, tá? Então, associado à análise semântica, a gente pode também estar utilizando o processo de modelagem. Magnus está dizendo assim, é muito esclarecedor, né? Depois de escrito, ele vê realmente. Então, exatamente, Magnus, aí ele consegue ter realmente uma definição bacana, certo? Ele consegue ter uma compreensão bem bacana, e aí o resultado para ele é bem legal. Isso coloca ele realmente para poder refletir, para poder pensar se ele realmente é aquilo que ele é aquele rótulo que ele está trazendo, tá ok? Magnus está dizendo que usa muito papel no escritório. Consultório. Rapaz, eu tenho uma tendência do contrário, geralmente eu uso pouco. Eu também. Eu uso bem pouco papel. Eu sou muito mais no computador. Na verdade, assim, até pela questão do trabalho com a resistência terapêutica, eu sou muito do contato olho a olho. Então, assim, eu tento não tirar o contato do olho do paciente de jeito nenhum. E olha só que interessante. É algo que a gente também pode adaptar ao paciente. Sim. Porque vão ter aqueles pacientes que vão ter mais essa questão aí do diálogo, da Sim. gente até colocar técnica, como se a gente fosse falando ali com ele normalmente, e vai ter alguns pacientes que se compreendem melhor quando a gente está ali meio que escrevendo junto com eles. Sim, isso. Ok, então, primeira técnica para vocês, tá? Bom, quem quer falar a segunda técnica? Eu posso botar logo. Pode ir. Deixa eu mudar aqui a câmera para todo mundo te ver melhor. Ok. Vamos lá. Bom, uma das outras técnicas que a gente separou foi da preocupação produtiva para a preocupação improdutiva. Vocês já conhecem? Tem alguém que já tem alguma familiaridade? Preocupações produtivas e improdutivas. Magno conhece todas, Magno é um danado. Quem conhece, quem não conhece. Preocupações produtivas e improdutivas.
Vamos ver se a gente acertou na escolha da técnica ou não. Tá empatado aqui, por enquanto. Quem quiser também mandar falando, fique à vontade. Tá, não, tem mais não também. Show. Tem alguns sims, mas tem mais não. Novidade para mim, Gabriel, já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. Então vamos lá. Pessoal, essa técnica, Pedro vai falar, é uma técnica do material do Robert Leahy, né? Que no meu ponto de vista é o maior tecicista vivo. Sim. Eu gosto muito dele, tem o Hoffman também, que é um grande tecicista, mas o que eu gosto do Robert Leahy é que ele traz muitas novidades. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco dessa técnica, a gente sempre tem que lembrar que quando o paciente, principalmente o paciente ansioso, ele chega para a gente, ele vem com preocupações, na maioria dos casos, em coisas que ele não pode resolver. Então, essas seriam as preocupações improdutivas. Ele tem aquela cascata de pensamentos, aquela cascata de preocupações, em que absolutamente nenhuma daquelas preocupações ele vai ser capaz de resolver. Então, ele fica desprendendo tempo, fica desprendendo energia, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem uma lista, que também vai ser enviada junto, que são quais são os sinais da preocupação improdutiva. Aqui na lista a gente tem preocupar-se com questões sem resposta. Tem preocupar-se com uma reação em cadeia de acontecimentos. Rejeitar uma solução por ela não ser perfeita. Pensar que você precisa se preocupar até se sentir menos ansioso. E pensar que você deve se preocupar até você ter o controle de tudo. Todos esses pensamentos, eles estão na preocupação improdutiva, porque a gente nunca vai conseguir se desenvolver, a gente nunca vai conseguir ir para frente se a gente fica só... E ter controle mesmo, né? O grande problema da ansiedade, deixa eu mudar novamente a câmera para o pessoal me ver, o grande problema da ansiedade é que as pessoas elas querem ter controle o tempo todo. Quando a gente aprende que a gente não tem como ter controle toda hora, a gente relaxa. Exato. Porque tem até uma coisa que eu falo muito, Pedro, que é o seguinte, eu digo, nem todo problema a gente resolve, tem problema que a gente só administra. Né? Isso é administração. Aceitação. Isso, tem até um quê de ACT, né? Isso, essa lógica, né? De terapia de sem compromisso. Então, assim, se eu aceito que eu não resolvo tudo, e tem coisa que eu vou só administrar, eu relaxo. Sim. Eu vou viver com aquilo, né? Nem todo problema a gente resolve. E paciência. Aí, para essa técnica, o que a gente sugere? A gente consegue identificar junto com o paciente quais são as preocupações improdutivas que estão lá atrapalhando, que estão lá martelando a cabeça dele. A gente teria ou mostrar para ele que essa preocupação com uma coisa que ele não vai conseguir mudar, que ele não vai conseguir controlar, não vale a pena, e tentar extinguir, ou a gente pode tentar trocar por uma preocupação que, na verdade, seja produtiva. E também tem uma listinha de quais são as produtivas para os tipos de pensamento que a gente tem para improdutiva. Existe uma questão e ela tem resposta. Então, seria você buscar uma resposta efetiva para a sua preocupação. Focalizar em um único acontecimento, ao invés de você ficar deixando aquele pensamento em cascata. Por quê? Quando a gente está pensando em 10 problemas ao mesmo tempo, a gente não consegue focar e achar a solução para nenhum deles. Você fica perdido pensando nos 10 e não vai chegar em nenhum. Se a gente consegue fazer ele pelo menos focar em um só de cada vez, é muito mais fácil dele ir chegando em solução por solução até resolver todos. Aqui eu vou até aproveitar, desculpa a interrupção, que é um dos problemas de a gente querer resolver um quadro clínico diagnóstico, porque às vezes ele é composto de muitos probleminhas. Exatamente. Se eu foco em resolver um probleminha de cada vez, ali daquele quadro diagnóstico, eu tenho um resultado muito melhor, infinitamente melhor. Aí a gente quer, às vezes, resolver o quadro clínico. Não, quero tirar o paciente da depressão. Aí a coisa não anda bem. É um problema grande demais para resolver. Digamos assim, a gente pegou ali a questão da depressão, a gente vai trabalhar ali a questão de procrastinação, questão ali de autoestima, aquela questão de uma ativação comportamental. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo melhorar o quadro do paciente. Exatamente. É exatamente isso. Sempre a gente vai ver um resultado melhor quando a gente começa a focar em pedacinho por pedacinho. É muito mais fácil do que quando a pessoa fica só querendo ver o todo. Sim. Vamos lá.
estar preparado para aceitar soluções imperfeitas. Por quê? Em muitos casos, a pessoa ansiosa, ela não aceita nada que não seja perfeito. E ela bota defeito em tudo. Então, absolutamente nenhuma solução que ninguém aparecer para ela vai ser boa o suficiente. Se a gente consegue trabalhar que não precisa necessariamente ser uma solução perfeita, basta resolver o problema, muitas vezes ele consegue começar a diminuir esse padrão que ele tem para aceitar a solução e agir um pouco mais. E aceitar que você às vezes resolve realmente parcialmente. Sim. Vamos emagrecer. Eu quero perder 20 quilos. Perdi 10, tô mal porque perdi só 10 quilos. Exato. Entendeu? Então, assim, é para ficar feliz. Perdi 10 quilos, é para me estar bem com isso, né? Tem até o processo de habituação, que o pessoal pensa que é meio que assim, beleza, eu quero emagrecer. Então, hoje, eu vou jogar tudo que é lixo da minha geladeira fora, e a partir de amanhã eu vou começar só a comer comida saudável. Sim. Não vai dar certo. Por quê? A gente foi feito para se habituar. E para a gente passar o processo de se habituar, não é linear. A gente vai ter que meio que ter altos e baixos. Isso. A questão ali é de quanto a gente está conseguindo ser constante naquilo que a gente quer. Normalmente, tudo que a gente vai tentar de forma radical, abrupta, assim, a gente não consegue manter constância. Sim. E sem a constância, beleza. Talvez você consiga perder os 20 quilos que você está querendo. Talvez. Mas daqui a 2 meses você vai estar com 25 a mais. Aí a gente tem não usar a ansiedade como guia para o pensamento, para a escolha, para a tomada de decisão. E, por último, reconhecer o que a gente pode controlar e o que não pode. Por quê? Que aí entra naquilo que eu falei da administração. Exatamente. Porque não vale a pena a gente gastar a nossa energia tentando controlar uma coisa que não tem controle. Beleza, a gente pode não gostar do que pode aparecer, mas vai ser muito melhor você tentar aceitar aquilo do que você tentar controlar, porque não vai ter o retorno. Ok, pessoal, dúvidas sobre essas duas primeiras técnicas que foram faladas? Vocês podem perguntar. Estou fazendo aqui justamente para que a gente possa estar conversando. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu o uso da análise semântica, tanto da análise semântica como das preocupações produtivas e improdutivas? Ficou claro para todos? O objetivo, como é que se usa? Ok, Suzy. Se quiser pode ir perguntando aí que a gente vai lendo, tá? Ok, então tá bom. Vamos lá. Terceira técnica, Pedro. Para a terceira técnica, a gente selecionou a do advogado de defesa. Então, peraí, vamos lá. Advogado de defesa. Quem aqui conhece a técnica advogado de defesa? Magnus de novo, mas rapaz... Magnus, você está contratado na metacognitiva. Conhece todas as técnicas. Ele estudou antes de ver a live. Advogado de defesa é uma técnica um pouquinho mais conhecida, eu acho, realmente. Não, tem bastante não aí também. Tá um meio a meio. Tá um meio a meio. É porque, na verdade, existe uma abordagem do Dr. Irismar, né? Sim. Que é terapia cognitiva processual, que ele usa muito esse tipo de estratégia. Aí, por conta disso, ela é um pouco mais conhecida. Então, quem participou, por exemplo, do simpósio da FBTC, geralmente conhece, né? Mas muita gente fica num meio a meio. Muita gente também não conhece o advogado de defesa. Pedro, manda bala. Bom, vamos lá. O que seria a técnica do advogado de defesa? Na maioria das vezes, a gente, na nossa cabeça, o que a gente faz é a crítica. Então, a gente tem o hábito de fazer ali a nossa crítica, sendo que a gente nunca tenta fazer a nossa defesa dessa crítica. A gente coloca como se a gente estivesse num julgamento, você está se sentenciando, você está se acusando, sem ninguém para te defender. Você atua como um promotor, realmente, né? Você é um juiz seu. Você é o promotor e o juiz, só que você não tem a defesa. Exatamente. É muito produtivo. É um julgamento super justo, né? Aí o que a gente tenta fazer com essa técnica? São algumas perguntas que a gente bota para o paciente ir respondendo, e dentro dessas perguntas ele acabar fazendo também o papel do advogado de defesa para ele. E a gente tentar fazer, pelo menos, o julgamento ser um pouco mais justo. Aí vamos lá. A primeira pergunta da lista é: qual a lei que foi infringida? Do que você está se acusando?
Existem evidências incontestáveis dessa acusação? Quando ele responde essa, na maioria das vezes ele já começa a entender que o crime não foi tão grave. Isso. Que ele não iria para um julgamento por causa desse crime, né? Aí você vem para... A Cláudia está pedindo para ir um pouco mais devagar. Certo. Tá? Explica de novo a primeira pergunta. Certo. Que lei foi infringida? Do que você está se acusando? E se existem evidências incontestáveis do erro que você cometeu. Vamos dar um exemplo. Deixa eu mudar a câmera para o pessoal me ver. Vamos dar aqui um exemplo. Tá? Eu acho que eu sou um pai terrível. Eu sou um pai muito ruim porque o meu filho foi reprovado. Perfeito. Aí, qual foi a lei que você infringiu pelo seu filho ter sido reprovado? Eu acho que eu poderia ter cobrado mais do meu filho. Eu serei o paciente. Você será o terapeuta, eu serei o paciente. Tá Vou dar certo. uma terapia ao vivo aqui. É, Então eu acho que, na verdade, o crime foi não ter cobrado. Eu deveria ter cobrado mais, eu deveria ter feito meu filho estudar mais, né? Que ele vai ser no futuro desse jeito, nesse caminho que ele está indo. perfeito. Então, você está se acusando de não ter cobrado o suficiente. Isso. Existem evidências incontestáveis de que você não cobrou ele o suficiente? Não, eu cobrei várias vezes, mas assim, eu não insistia na cobrança. Na verdade, eu era para ter insistido na cobrança, que ele deveria ter estudado. Aí, às vezes, ele dizia, vou depois, e ficava jogando videogame. Certo. Mas então não existem evidências incontestáveis. Existem evidências, na verdade, de que você fez a cobrança. Teve os dois, mas eu era para ter cobrado mais. Tudo bem. Aí a gente vai e passa para a segunda pergunta. Nesse caso, como é que você poderia se defender? Eu tenho que me defender? Isso. Tá. Bom, cobrar, eu cobrei, né? Mas se o meu filho não estudou... Perfeito. Então aí, nesse caso, a culpa dele não ter estudado e não ter passado passaria a ser dele. Não passou de ano. Ele teria responsabilidade também. Entendi. É um crime conjunto. Perfeito. Eu já dividi aqui a responsabilidade do crime, né? É. Aí a gente vai e passa para a terceira pergunta. Há outras explicações para o comportamento? A escola está achando que ele pode ter TDAH. Também, e aí por isso que ele gosta de fazer atividades de benefício imediato e fica procrastinando atividades de benefício de longo prazo. É uma outra explicação bem interessante para a Esse defesa, né? entende de psicologia, né? Ele já tem um conhecimento bacana. É. Não, mas ele deu um argumento muito bom para a defesa já. Esse pai é meio resistente, né? Tem Bastante. umas dimensões aí. Não, pode ser que ele tenha TDAH, mas a culpa é minha. Quando você não cobrou ele o suficiente, não cobrou ele mais, você agiu com malícia ou crueldade? Não, eu sempre quero o melhor para meu filho. Certo. Olha a importância dessa pergunta. Essa pergunta ela é de uma importância absurda, Exato. né? Ela é de importância absurda. Então, assim, você teve intenção de fazer mal para o seu filho? A resposta é quase que unânime, quase unanimidade quando eu pergunto para os pacientes não, eu não tive má intenção. Aí a gente vai e passa então para a próxima. No seu lugar, como uma pessoa responsável agiria? Iria cobrar do filho que estudasse. Como você fez? Sim. Perfeito. Qual você acha que é a qualidade do caso que você tem contra você e do caso que você tem a favor? Quem é que você acha que está ganhando na frente do juiz? É o promotor ou é o seu advogado de defesa? Tá parecendo que é o advogado. Certo. Como você acha que um júri ia avaliar todas essas evidências que você trouxe hoje? Provavelmente eu seria inocente. Entendeu, pessoal? Qual é a lógica do advogado de defesa? Ele é um protocolo, certo, de perguntas que vai ajudar você a colocar o seu paciente para poder realmente pensar, refletir, tá? Magnus está perguntando se... Magnus está perguntando aqui se eu acho mais... Se entregar o formulário é interessante. Magnus, é uma questão de estilo do terapeuta. Eu prefiro não perder contato olho a olho com o meu paciente. Eu acho que entre oferecer um formulário para ele
e manter esse contato, eu prefiro manter o contato. É uma condição muito pessoal ligado aos meus conhecimentos de resistência terapêutica, certo? Então eu faço de tudo para não perder esse contato, entendeu? Eu no início da minha vida profissional eu usava muito papel, hoje eu praticamente não uso, eu uso bem pouco, mas é uma escolha, como eu disse, é uma escolha pessoal. Até pela questão aí de vinculação, né? Que é Sim. muito importante. Agora, eu não sei se quem estava assistindo percebeu, mas todas essas técnicas aí, a gente está meio que fazendo o paciente escolher ali a resposta para ele. Ele meio que está ele mesmo está se encaminhando ali para uma resposta que pode ser mais assertiva, uma resposta ali que pode ser mais saudável para ele. Sim. Tá. Bruna está pedindo para me dar um exemplo da análise semântica. Bruna, a coisa funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um rótulo. Não, feio é mais complicado. Pode ser que a evidência seja forte É demais. subjetivo. É subjetivo, é complicado. Mas vamos pegar aqui realmente um rótulo, né? Acho que eu sou chato. Chato, pronto. Então eu sou chato. Então quais são as condutas de uma pessoa chata? Uma pessoa chata, ela não sabe se comportar nos ambientes, Certo? ela faz piadas inadequadas, Sim. fica cutucando na hora de falar. Ok, agora me fale quais são os padrões comportamentais de uma pessoa legal. A pessoa legal é a pessoa que sabe se posicionar na hora que ela está no ambiente, sabe Ok. falar de forma agradável. Ok. Mais alguma coisa? Uma pessoa legal? Os assuntos dela são interessantes. Certo. Do que você me falou, né, das características comportamentais que você me falou de uma pessoa chata, quais as que você tem? É de pessoa chata? É. Acho que as piadas inapropriadas. Piadas inapropriadas. Só ou mais alguma? Acho que só. Tá. E de uma pessoa legal, quais as que você tem? Saber me comportar nos ambientes, assunto interessante. Ok. Bom, parando para analisar desse jeito, tá? Você me disse que você tem características que a gente pode dizer que são de pessoas chatas e legais. Eu posso continuar afirmando que você ser uma pessoa chata? Não. Não. Entendeu? Como é que ela é feita? 2-1. Ok? Então, assim, e outra coisa, eu agora Mesmo tenho... que ficasse empatado, você ainda Ainda, pode afirmar mais. não, e tem uma segunda pergunta, tá? Vamos dizer que ela até diga assim, sim, eu sou chata. Ah, então tá, é uma conduta comportamental. Então significa dizer que se você deixar de fazer, de executar essa ação, você deixa de ser chato? Exato. Perfeito. Ok? Aí a gente questiona e quebra. Isso. Ótimo. Ok, Bruna? Ok. Renato? Show. Essas duas técnicas aqui, elas já são utilizadas mais para casos que são um pouquinho mais complicados. Certo. Quem for fazer aí o curso de resistência, talvez vá ouvir a nomenclatura ali de dissonância cognitiva. Ok. Já posso dar meio que uma adiantada. Eu suponho que dissonância é um termo que até boa parte dos psicólogos conhecem, né? Perfeito. Concordam, pessoal? Quem vocês conhecem dissonância? Porque dissonância cognitiva é um processamento de informação. Ele é um termo conhecido de vocês? Acho que recentemente ficou bem conhecido. Até por quem não é psicólogo. Sim. Por quê? Por conta das eleições, estava se falando muito disso. Ah, é? Pronto. Ok. Geralmente, ali no processo de tomada de decisão, a gente fica meio que dissonante. Uhum. E aí, às vezes, a gente tem ali algumas dimensões que colaboram com que a gente não consiga tomar aquela decisão exata. Essas duas técnicas, uma chamada zigue-zague, ou razão e emoção, e a outra chamada túnel do tempo, vai meio que te ajudar, próprio paciente, é claro, a arranjar um caminho ali que pode ser mais saudável, mais assertivo para ele. E alguém aqui já chegou a ouvir alguma dessas duas técnicas? Técnica zigue-zague e máquina do tempo. E aí, pessoal? Técnica zigue-zague e máquina do tempo. Já ouviram falar? Suzy não. Quem mais? Fernanda não. Também são técnicas... essas duas são desconhecidas mesmo. Essas duas aí é novidade. Do curso de resistência. Já faz a propaganda do curso junto. No final eu falo um pouquinho. Vamos lá. Uma técnica aí que é quando a gente quer fazer decisões difíceis.
a gente vai colocar ali, vou começar ali primeiro com o de zigue-zague. A gente vai colocar ali o paciente para falar com ele mesmo. E até o que Diego disse, que às vezes é como se ele estivesse fazendo ali uma terapia de esquizofrenia. O pessoal, tem alguns colegas que brincam chamado que é a técnica da esquizofrenia, porque você conversa com você mesmo, né? Uhum. O pessoal se brinca. responde. Isso, você pergunta e você mesmo responde sua pergunta. E aí o que é que acontece? Às vezes a gente tem algumas opiniões, ou então a gente tem alguns pensamentos que eles podem ser meio que tendenciosos. Sim. Por exemplo, término de namoro. Eu não vou viver mais sem essa pessoa. E aí a gente, depois, é claro, de ter psicoeducado o paciente, depois de a gente meio que ter estabelecido ali um padrão para ele começar a analisar o que é que pode ser tendencioso, o que é que pode ser emocional, e o que é que de fato pode ser racional, a gente começa a colocar ele nesse diálogo. Beleza, a gente vai colocar você, a sua emoção e a sua razão para conversar. Não vou conseguir viver sem esse relacionamento. E aí a gente faz esse diálogo. Beleza. Talvez quem tenha me falado isso tenha sido ali a sua parte emocional. Agora a gente vai trazer aí a sua parte racional para falar o que é que ela acha sobre isso. A parte racional, ela vai trazer ali uma opinião que ela pode ser mais verídica. Do tipo, nesse momento, eu não estou conseguindo suportar isso. Mas, talvez, daqui a algum tempo, eu consiga suportar melhor. Talvez seja interessante para o pessoal compreender bem a zigue-zague, a gente aplicar, que nem a gente fez com as outras técnicas, né? Perfeito. Eu posso ser a cobaia. Pronto, perfeito. E aí, Então, Diego? vamos escolher aqui um dilema da minha vida. Vamos lá. Qual você quer? Vamos separação. Eu cheguei aqui e disse que a Aline não me escute. Eita, todo mundo gostou. Assim, eu estou querendo me separar. Pronto, Diego. A nossa cabeça, como você já vem observando nas nossas sessões, a gente vem falando ali o que é que pode ser tendencioso, o que é que não pode ser tendencioso, mas a nossa cabeça ali, ela parte ali de um princípio que a emoção, às vezes, traz alguns pensamentos tendenciosos. Talvez essa questão que você tenha falado aí, ela esteja mais voltada ali para o seu lado emocional. Sim. A gente vai realizar aqui uma técnica que ela se chama emoção e razão. Técnica zigue-zague. Ok. Quem falou comigo agora foi a sua emoção. Certo. Agora eu queria saber de você, Diego. O que é que a sua razão iria te falar se ela ouvisse o que você acabou de falar? Na minha razão, ela diria que eu posso me dar mal na minha escolha. Que eu posso estar, na verdade, sendo impulsivo. Uhum. O que é que a sua emoção diria sobre essa impulsividade? Não é impulsividade, é vontade, é sentimento. Eu quero ser livre. Uhum. Né? Vou comprar uma moto e vou sair louco aí no mundo. Uhum. Então, quer dizer que a sua emoção, ela está dizendo que teria outras áreas ali que você também poderia explorar. Uhum. E que eu não posso viver porque eu tô casado. Quando a gente vai voltar ali para aquele assunto da separação, e a sua razão, ela escuta isso, o que é que ela te fala? Parece sonho infantil, de adolescente. Meio que viver em função de um relacionamento, certo? Viver em função dessa liberdade desmedida, né? Parece uma coisa meio utópica, sem sentido. Já passou a fase. Então, digamos aí que você terminou esse relacionamento, até pensou ali fazer algumas coisas mais impulsivas, mas talvez não seria a solução. Bom, talvez eu viva isso um tempo e depois acabe me relacionando com outra pessoa. Uhum. Então, quer dizer que a gente poderia até meio que explorar outras áreas da sua vida. Concorda? Sim. Perfeito. Depois que a gente traz esse diálogo, assim, para você, o que é que você vai imaginando, assim, sobre esse tema? Que talvez seja um tiro errado que eu posso estar dando na minha vida. Uhum. Questão do término? Sim, questão do término. Entendi. E quando a gente faz essa dinâmica com você? Eu me acalmo mais, fico mais calmo. Essa dinâmica que a gente faz, é claro, o paciente ele vai meio que ficar ali remoendo. Muitas das vezes vai ser um processo demorado de se fazer, mas aqui a gente só está mostrando meio que a pontinha do iceberg. Só que em sessão de terapia, tem paciente ali que ele fica meio que remoendo, tem paciente ali que ele demora um pouquinho ali a responder, porque justamente ele está muito focado ali na emoção. Uhum. E aí trazer a razão
já é um pouquinho mais trabalhoso para ele, entende? E aí a gente traz aí essa outra técnica, que é a máquina do tempo. Mas Deixa eu aí só dar. só vamos voltar na zigue-zague para tirar uma dúvida para o pessoal. Fala. Você falou que quando você está atendendo, às vezes tem uma dificuldade de trazer o lado da razão. Sim, E aí, como é que age? pronto. A gente vai começar a guiar o paciente de acordo com a fala dele, entende? A gente vai começar meio que, como é que eu posso dizer, estimular ele a buscar aqueles caminhos que podem ser mais racionais de acordo com a visão dele. Sim. E é claro, sempre explorando ali os valores dele. Deixa eu passar a palavra aqui para Célia, que ela pediu para falar. Levantou Sim. a mão. Célia, por favor. Célia? Tem um microfonezinho, Célia. Se apertar, você consegue falar comigo. Bom, eu vou continuar. Qualquer coisa, você me chama. Então vamos para a máquina do tempo. Técnica máquina do tempo. Ela também é muito utilizada ali quando o paciente ele tem um pouquinho de dificuldade de tomada de decisão. O que é que acontece? Eu chego ali, essa técnica máquina do tempo é uma técnica mais imaginativa. A gente vai colocar o paciente em duas situações. Inicialmente, a gente vai meio que pedir para ele fechar os olhos, para ele começar a gente vai fazer algumas técnicas até de relaxamento nele, para ele começar a ter uma imersão melhor naquela imaginação que ele vai ter, naquelas ideias que ele vai ter. Digamos ali que eu também estou numa questão de relacionamento. Eu estou numa questão de, estou quase num término do namoro, esse namoro aí, ele não está sendo muito vantajoso para mim, e eu estou com muita dificuldade de terminar ele, porque eu também, se terminar ele, eu não consigo me ver vivendo. A gente vai colocar ele numa realidade onde ele não terminou com esse relacionamento, e uma outra realidade ali, onde ele terminou com esse relacionamento. É claro, cada um por vez. Inicialmente, a gente pode colocar o paciente nessa realidade onde ele não terminou esse relacionamento. Ele está ali imaginando, a gente vai meio que guiando ele, e aí a gente vai, numa narrativa, começando a falar com ele como é que seria esse cotidiano. Inicialmente, uma semana, depois 2 semanas, um mês, um ano, para que o próprio paciente ali imerso na imaginação dele, veja como é que seria essa realidade que parece que para ele não é muito boa. Agora, quando a gente traz ali para outra realidade, a realidade onde ele terminou aquele relacionamento, a gente também guiando ele, vai mostrando para ele como é que seria essa realidade de uma forma, digamos assim, menos tendenciosa. Geralmente a gente fica focado ali numa catástrofe ou algo do tipo, devido a referências que a gente tem até então. Mas quando a gente está utilizando ali o túnel do tempo, a gente começa a botar o paciente para pensar mais sobre como é que seriam essas outras realidades. Então você tem duas realidades e você coloca ele para imaginar ele vivendo nessas duas realidades em tempos diferentes. Então ele vai imaginar que ele vivendo. O Luciano está perguntando como é que tu faz o dilema. Deixa eu explicar, Luciana. O paciente ele vai na verdade visualizar imaginativamente duas realidades na vida dele. Isso. Certo? Uma primeira realidade, vamos pegar o exemplo da separação. Eu tenho que me imaginar, eu fiz uma escolha agora no presente. A escolha é eu vou me separar. Uhum. Imagine você daqui a um mês, Separado. imagine separado, né? Uhum. Aí você pede para ele imaginar como é que ele acordou, onde é que ele estava, o que foi que ele fez à tarde, o que foi que ele fez à noite, O que ele fez no final de semana? o que é que ele fez no final de semana. Sim, Pegou a máquina do tempo, triste. foi para daqui a 6 meses. Uhum. Mesma coisa, chegou num dia e você vai escolher, né? Que foi que ele, aí mesma coisa, foi que ele fez pela manhã, então ele vai imaginar esse processo. Imagina ele daqui a 5 anos. Isso. E aí pede para ele imaginar. E é claro, sempre ressaltando, aqui a gente só está falando meio que um corte. Isso. Em sessão de terapia, tem sessões ali que elas podem passar a sessão toda a gente fazendo essa dinâmica. Sim. Porque a gente vai meio que tentando pegar mais informações possíveis. Quanto mais informação possível a gente tiver, mais a gente consegue meio que ir guiando o paciente por meio da própria narrativa dele. E aí a gente traz a outra realidade, a gente volta para o presente, pega a máquina do tempo e pega a realidade ele casado. Ele resolveu continuar no casamento. Então, novamente,
Pegamos a máquina do tempo, entramos no túnel do tempo, fomos para daqui a um mês. O que foi que ele fez de manhã, de tarde, de noite? Fomos para daqui a 6 meses. O que foi que ele fez de manhã, de tarde, de noite? E daqui a um ano. E a gente pede no final para a pessoa avaliar. Avalie esses dois futuros. Qual que tem mais a ver com você, qual que te interessa mais, qual que você se sente mais à vontade, né? E aí isso quebra o dilema. Aconteceu uma situação bem interessante aqui nos cursos, né? Deixa eu ver aqui só o que o André disse. Depois, Diego, a técnica anterior não entendi muito bem as perguntas para levar o paciente a pensar. Tá, eu explico, André. Na máquina, quando a gente pede para o paciente avaliar, ele realmente ele tem um choque, porque ele tem aqui duas condições para poder ele conseguir, ele viveu, ele sentiu, na verdade, e ele vai ter que tomar uma decisão a partir daí. A gente teve uma situação bem interessante que foi do coordenador do curso daqui. Ele me dá a liberdade de falar, eu já pedi a ele me deu essa liberdade. Eu era professor dele na UniRN, e aí um dia eu pedi para ele fazer esse processo, ele imaginando, né, e fazendo a máquina do tempo, e o dilema era continuar ou não na psicologia. Eu peguei um dilema qualquer, que algumas pessoas podiam ter. E aí no meio, você sabe dessa história, Pedro? Sei por alto. Né? No meio da aula, no meio da intervenção, eu comecei a escutar um barulho, e o barulho era assim. Essa parte eu não sabia. E o barulho de choro. Aí tá, terminei a intervenção, aí acendi a luz, estava Vinícius limpando as lágrimas. Assim, eu disse, Vinícius, o que foi? O que aconteceu? Ele disse, eu ia pedir para trancar o curso hoje. Eu ia terminar a aula aqui e ia pedir para trancar o curso. Aí eu disse, e aí? Ele disse, eu não vou fazer mais isso. Eu disse, por quê? Porque eu me vi sem fazer nada. Eu me vi assim, largado, sem fazer nada. E Vinícius hoje é coordenador dos cursos daqui. É psicólogo da meta cognitiva e coordenador dos cursos. E engraçado, parece que é uma coisa providencial, né? Ter feito isso no momento que ele ia fazer essa tomada de decisão, né? E ele resolveu ficar. E ficou. E assim, em nenhum momento a técnica dizia assim, não tranque seu curso. Ele mesmo fez a tomada de decisão. Então, o bacana dessa técnica é isso. E é até interessante, porque quando a gente vai meio que direcionar, na verdade, dizer assim para o paciente, ó, faça isso, faça aquilo, ele não vai conseguir meio que aceitar bem. Né? Porque a gente meio que escolheu por ele. A gente tem que fazer com que ele mesmo escolha o que é que poderia ser melhor para ele. Isso. E a técnica, a zigue-zague, você vai perguntando, você vai fazendo perguntas, uma maneira, eu faço um pouquinho diferente de Renato. Eu chamo, tipo, se eu estiver fazendo com o Renato, eu chamo de Renato emocional e Renato racional. Então, se fosse, por exemplo, a questão da separação, eu diria assim, Renato emocional, o que é que você quer? Ah, eu quero me separar. Por quê? Ah, porque eu já estou de saco cheio de ser casado, eu quero ter liberdade da minha vida. Renato racional, o que é que você acha aí disso? Ah, eu acho que isso é meio, sei lá, sonho de infância. O Renato emocional tá viajando na maionese. Renato emocional, o que é que você acha do que o Renato racional acabou de dizer? Ah, ele tá com medo, tá? Então, a gente coloca para ter uma briga interna. Ok? Eu também faço assim. A gente coloca para ter uma briga interna. Por quê? Porque eu digo já, Cláudia, eu coloco para ter uma briga interna, porque essa briga interna que acontece, ela vai fazendo com que a pessoa ela vá funilando e vá tomando a decisão, entendeu? Que foi o que Renato estava fazendo comigo. Ele estava funilando meu processo de tomada de decisão a partir de 2 parâmetros de escolha, e aí eu fui começando a atender um lado para o outro, entendeu? A lógica foi um pouco essa. Cláudia está perguntando onde encontra esse material. Cláudia, não tem em português. Esse material só existe em inglês. Né? Como ele é um material, o Renato fez o curso, o QRT, o Quebrando a Resistência Terapêutica, nesse material ele não tem em português. Ele é um material do Albert Ellis, que ele não foi traduzido para o português. Entendeu? Érica, quer fazer pergunta? Célia está com a mão levantada e Érica. Mão da Jus quer fazer pergunta? Pessoal, me dá um feedback sobre as 5 técnicas. O que é que vocês acharam dessas 5 técnicas? Alguém levantou a mão ali. Gabriel, pode falar.
Ah, Oi, gente, sim. vocês Esse estão me material aqui a escutando? gente vai disponibilizar, tá? Pode falar, Vocês Gabriel. estão me escutando? Vocês me Baixinho, escutam mas bem? tu. Sim. Bom, eu sou aluno, eu estou me encaminhando para o 8º semestre, né? Na faculdade onde eu estudo, tem matérias que eu curso do 8º, do 7º semestre, é meio flutuante, e eu só tenho a agradecer, porque eu vou sair para o meu estágio clínico prático, que nem um foguete disparado agora, bem melhor, ainda bem. Nossa, tirou um... Ah, obrigado, meu amigo. Eu que fico feliz com a sua Muito presença aqui, obrigado. Muito obrigado. viu? Aí depois vão perguntar qual que é o segredo de sucesso. Aí eu vou falar, falei para vocês olharem aquele Instagram lá, que eu falei para vocês olharem, vocês não quiseram olhar. Aí, ó, tá aí. Ficaram tirando onda com você, ó. Aí vão, né? Não vão crescer do mesmo jeito, Gabriel. Tá certo. É isso aí. Pessoal, me dê um feedback, por gentileza. Mas alguém levantou a mão aí embaixo. Ah, Érica. Érica Cássia. Pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de quão amplo é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitiva ela é um mundo. Ela é um mundo, certo? Muito grande. E geralmente a gente aprende aqui no Brasil 15%, 20% da TCC. Bem Né? generoso. Talvez até menos. Então, assim, existe realmente assim, uma amplitude enorme de estratégias e técnicas para aplicar, e não é receita de bolo. Né? A gente sempre trabalha justamente com essa possibilidade da adaptação, até na sua postura, até na maneira como você lida com o seu paciente, entendeu? Até nessa maneira a gente trabalha com processo adaptativo, tá? Cláudia, adorei a segunda, vou colocar meus pacientes para brigar o emocional com o racional. Gostou da zigue-zague? Né? Obrigado, Luciana. Né? E realmente a zigue-zague é uma técnica interessante de você estar observando a pessoa respondendo. Isso, exatamente. E de fato, assim, muda, né? De fato, a pessoa, ela fica reflexiva, né? Então, a gente quase que força, assim, o processo reflexivo da pessoa. Entendeu? Dulce. Oi, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de estar contribuindo, né? Muito interessante essas técnicas. Naquela da máquina do tempo ali, eu achei bem interessante essa reflexão, né? Que não tinha esse conhecimento sobre você continuar ou você parar, como que você se vê, né? Então, Sim. nessa da decisão do paciente. A minha pergunta já sobre o curso, né? No curso, também tem a disponibilidade de técnicas? Eu vou deixar os meninos que fizeram, na verdade, Renato, que fez, dizer. Sim, sim. Pode repetir a pergunta. Ela está perguntando se a gente oferece essas técnicas no curso. Sim, claro que sim. Não só essas, mas também outras técnicas que envolvem a quebra de dimensão de resistência. Renato, quer falar um pouquinho? Como é que foi para você? Do curso de resistência? É. Sim, sim. Porque, pronto, geralmente, na verdade, quando eu fui fazer o curso, eu ainda não estava atendendo. Então, o curso, ele meio que me deu ali um repertório para eu poder utilizar ali nos meus atendimentos iniciais. Algumas coisas ali que eu até vi, que já foi dita no curso, digamos assim, eu já estava meio que preparado. E aí, quando eu fui atender meus pacientes, eu consegui uma desenvoltura melhor. Até mesmo a questão ali de como você se relaciona com o seu paciente, até mesmo a questão ali de como é que você dá confiança para o paciente, e o principal, a previsibilidade do paciente, foi algo que eu fui começando a descobrir com o curso de resistência terapêutica, entende? Uhum. E as Sim. simulações? Foi ótimo. Até porque meus primeiros atendimentos foram nas simulações de caso do curso QRT. Então, digamos assim, tem muita gente que fica meio que nervosa, ansiosa. Mas é bem aquela questão, quanto mais você se expõe, melhor, porque as pessoas vão te dando feedback, Diego vai te dando feedback também, e você pode meio que ir refinando aí a forma como você pode atender. Pessoal, bom, agora deixa eu fazer um pouquinho de propaganda, vou fazer agora, tá? A gente vai abrir, começa sábado, a gente vai dar início ao QRT, o curso Quebrando a Resistência Terapêutica, e é de fato um curso que o fim dele, o objetivo dele,
fazer com que você tenha estratégias de manejo para poder quebrar a resistência. Então, assim, a gente fala muito de resistência na faculdade, mas a gente fala assim, tem que quebrar a resistência do paciente, ou, o paciente é resistente, mas às vezes você não sabe o que é resistência. Só para início de conversa, existem 2 tipos de padrões de resistência. Existe a resistência ao processo e as dimensões de resistência, certo? Dentro das dimensões de resistência tem mais 7, se divide em 7, ok? Vitimização, resistência moral, autoconsistência, validação, autolimitação, resistência, deixa eu ver mais, autolimitação está faltando 2, resistência esquemática, está faltando 1, e aversão a risco, pronto, lembrei das 7. E você tem estratégia para poder estar lidando com cada uma dessas. Então a lógica é poder realmente você conseguir trabalhar a partir dessa perspectiva, tá? Qual é a grande vantagem? O paciente, a taxa de abandono do processo terapêutico cai muito, né? Então você tem uma diminuição considerável da taxa de abandono. Queria falar, Renato? Eu ia dizer que a aversão a risco é algo que é muito comum. Extremamente. Tanto é que tem gente que já vai com a terapia, já vai para a terapia justamente para falar sobre riscos, sobre essa dificuldade de ter que tomar riscos. Se você toca ali, digamos assim, em algum ponto específico do paciente que vai causar dor e você não soube tocar ali, esse paciente vai abandonar o processo. Exatamente. E aí é um pouco disso, né? A gente tá, quem quiser, quem se interessar, fala comigo, dá o toque lá no grupo, né? Diego, estou interessado, gostaria de saber mais do curso de resistência, que eu falo com vocês, tá certo, pessoal? E já começa sábado. Aí vou só dar uma complementada, então, que embora Renato já tenha feito o QRT e eu ainda não, para quem está assistindo, se ainda não conhece os cursos da Meta, os cursos de Diego, para ter uma noção se a gente tem confiança ou não, se for entrar nessa turma que vai começar agora no QRT, inclusive vai estar comigo. Vai estar com você, verdade. Pedro vai fazer agora o QRT, tá certo? E pessoal, olha, siga Renato, qual o seu Instagram, Renato? Renato Brito Psique. Renato Brito Psique, siga Renato. Renato, ele é os Vingadores da Psicologia. Estou exagerando, Pedro? Você vai ver muitos efeitos especiais, olhos brilhando, né? Ele é a Marvel, ele é a Marvel. É a Marvel, é a Marvel. Sai do psicólogo de filmes para o psicólogo dos efeitos especiais. Pois é, e Pedro é o Ítalo Marcilli da... Não, brincadeira. E Pedro, repete o Instagram. Renato Brito Psique. Você bota aí nos comentários? Sim. Para o pessoal. Vou até colocar aqui no... E Pedro tem um conteúdo, Pedro, ele todo dia faz vídeo, né, com conteúdo bem bacana também para o Instagram. Seu Instagram, por favor. @psicólogo.pedrobage. Bage com 2 Gs. Bota o de Pedro também, Renato, por gentileza. Tá? Dulce, atendo pessoas surdas, encontro algumas dificuldades em relação às técnicas. O curso me ajudaria? Dulce, eu nunca parei para pensar exatamente na aplicabilidade disso, mas eu posso pensar como é que a gente pode estar fazendo essa adaptação. Interessante, inclusive, viu? Bacana o seu comentário. E a gente pode pensar como é que essa adaptação ela pode ser feita. Entendeu? Então, bem pertinente a sua pergunta. Tá? Dá para ser feito. Eu teria que dar uma pensadinha qual é a lógica. Pessoal, então, que presente para o pessoal do grupo, tá? Aquele grupo, o grupo de estudo, ele foi criado semana passada. Eu fazendo uma live, um aluno fez a proposta da gente, no domingo de noite, não tem uma semana, ele fez a proposta de a gente realmente fazer um grupo de estudo. Tinha um grupo que era de divulgação de cursos da Meta Cognitiva, eu resolvi transformar em um grupo de estudos e fiquei absolutamente impressionado com a quantidade de pessoas que entrou. 850 pessoas tem no grupo hoje. O grupo ele tinha 100 e pouquinho. E ele hoje está com 850 pessoas. Então, assim, eu só tenho a agradecer, eu não podia não podia fazer outra coisa a não ser dar um presente para vocês, né? E poder estar trazendo um conteúdo diferenciado para poder estar ajudando a todos vocês e agradecer realmente a disponibilidade e a confiança de poder estar ali, tá bom? Semanalmente, pelo menos, eu vou estar trazendo conteúdo para vocês, sempre um detalhe ou outro, de alguma coisa que de fato possa fazer diferença na vida profissional e conheçam a Meta Cognitiva, pessoal. A Meta Cognitiva, ela realmente tem um fim de inovar. Então, quantas clínicas no Brasil se conhecem que tem uma rádio no meio da clínica? Já tinha visto?
E foi Isso. criada na pandemia. Não, a primeira. É a primeira. Cláudia, É Cláudia, realmente no meio da clínica. no meio da clínica mesmo. Assim, a minha sala aqui em cima, para vocês terem ideia. Eu estou embaixo da minha sala. Ela foi criada no meio da pandemia, porque a gente tem o auditório aqui, só que o auditório ficou impedido de a gente poder dar aula. Que hoje virou uma rádio também lá, né? Então, é transmitido do mesmo jeito que aqui é transmitido hoje no auditório, mas na época não foi, então a gente criou a rádio com a maneira da gente poder dar uma aula online de qualidade, bacana, com vários professores, né? Como é que foi para vocês a experiência de ter uma aula numa rádio? Como é que foi para vocês, pessoal? Foi muito legal, mas sinceramente, assim, não parecia ser uma rádio. Aí parece uma sala de aula que vocês estão falando, pelo menos para mim. Mas é isso. A transmissão foi maravilhosa, nenhum tipo de problema né? Então, é uma rádio, mas parece Mas a rádio é só um cenário, Cláudia. isso. É um cenário, é uma sala de aula. Exatamente, foi muito tranquilo. Estarei com você na próxima Obrigado. semana no curso, com bom. vocês, né? E muita gratidão. Foi muita coisa. Eu gosto muito de perguntar, viu? Fique à vontade, você vai poder. Eu anotei algumas perguntas, mas eu sei que o tempo hoje, mais durante o curso, como vocês falaram, essas técnicas vão ser dadas devagarzinho, né? Serão, então a gente vai conversar sobre elas. Mas, Cláudia, isso aí a todos. E, Cláudia, no auditório, a gente está tendo aula agora, né? A gente está do lado do auditório. No auditório, você vai me perguntar do jeito que você está me perguntando agora. E eu vou escutar tudo. E todo mundo vai escutar tudo que você está falando. Entendeu? Então, a dinâmica é exatamente essa, sem diferença. Perfeito. Tá bom? Até semana que vem. Pessoal, agradeço a presença de todos. Renato, quer falar alguma coisa? Mas, muito obrigado aí pela oportunidade também, e obrigado também quem assistiu a gente. Pedro? Também só agradecer todo mundo que tirou esse tempinho de um sábado para poder estar aqui com a gente. E, pessoal, eles vão botar o Instagram lá no grupo, tá? Nos grupos de estudos também. Então, quem quiser seguir eles, podem ficar à vontade, ok? Uma boa tarde a todos, bom final de semana e nos vemos na aula do QRT. Até mais, bom final de semana. Tchau. Algumas pessoas estão perguntando se vai ficar gravado. Eu gravei. Tá gravando. Perfeito. Ah, é verdade, você falou no início da... Posso, Dulce. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link. Aqui. Só porque ainda tá gravando, né? Pronto.